E aí, meu querido, esse título, se você viu, tem duas opções. Ou você não me conhece e pensou, cara, achei um vídeo de chute pro Enem, esse cara vai me salvar. E se você é essa pessoa, eu lamento informar você que não é isso. Porque quem me conhece sabe que eu não vou fazer um vídeo de técnicas de chute pro Enem, né? Eu lamento você. Eu ainda tentei colocar ali o técnicas avançadas de chute, porque vai ter alguma coisinha que nós vamos falar sobre chute sim, sabe? Mas se você tá esperando aquilo, como chutar corretamente no Enem, na dúvida, marque não sei o que e tal, aquele tipo de vídeo meio falcatrua, assim, não vai rolar. É técnicas avançadas porque tem casos em que talvez valha a pena você chutar em uma determinada alternativa por isso, por aquilo. Só que eu tenho muita coisa pra falar sobre isso, porque eu inclusive já fiz essa técnica de chute, deu certo, mas não ajudou na minha nota. Ficou confuso? Vamos começar o episódio então. Por que que chutar no Enem pode não ser tão interessante assim, apesar das técnicas que eu vou te ensinar? Eu tô na dúvida, e como é um podcast eu posso ir criando enquanto eu falo com você, mas eu tô na dúvida se eu primeiro ensino as técnicas e depois eu falo que elas não funcionam tanto, daí você vai assistir todo o episódio, ou se eu primeiro falo que não funcionam tanto e depois dou as técnicas mesmo assim. Sabe que eu tenho esse problema, né? Eu já falei isso pra vocês. Esse negócio de capturar a atenção do cara. Eu tinha que ficar enrolando até o final, que nem todos os youtubers fazem. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Tem o sininho ainda? As pessoas ainda ativam o sininho? Ative o sininho. Comente. Dê like, hein? Ah, eu acho um saco isso. Mas faça isso, tá? Se inscreva no canal, dê like, ative o sininho. Mas eu acho que eu vou começar contando já por que não funciona tanto assim. Procurar chute no Enem não adianta tanto por causa da TRI, né? Se você acertar questões no chute, o Enem tem um robô que ajuda a ver se você tá chutando ou não. Ele consegue descobrir se você tá chutando ou não. Ah, professor, como é que o Enem vai ter um robô que me ajuda a ver se eu tô chutando ou não? Mano, tem robô pra tudo. A teoria de resposta ao item consegue ver se você está chutando ou não. Não tem como ela ver, ela analisa o padrão das suas respostas e chega à conclusão da probabilidade que tem de você estar chutando aquilo. Então existe na TRI um dos parâmetros é para avaliar o acerto ao acaso, traduzindo o chute. Né? Existe um parâmetro para avaliar o acerto ao acaso, e isso é o parâmetro para avaliar o chute. Como é que funciona em termos leigos, né? Porque, mais uma vez, deixando claro neste podcast, eu não sou especialista em TRI, não sou estatístico, né? Mas eu traduzo, eu interpreto a TRI para te ajudar. Basicamente, o que ele faz é, dentro do padrão das suas respostas, sempre vai ter alguma probabilidade de você ter chutado. Não vai ter uma questão assim que, essa aqui, com certeza, o candidato sabia fazer. Não, sempre é uma probabilidade. Tem 1% de chance de você ter acertado no chute, ou pode ter 99% de chance de você ter acertado no chute. De novo, eu não sou estatístico, então eu não sei se a porcentagem é exatamente essa. Mas vamos pegar. Tem uma questão lá que tem 20% de chance de você ter chutado e a outra tem 80% de chance de você ter chutado. E é claro que se tiver 20% de chance só de você ter chutado, você vai ganhar mais pontos por isso. Se tiver 80% de chance de tu ter chutado, tu não vai ganhar tanto ponto assim, vai ganhar menos. Importante falar, você nunca perde pontos na TRI. Tem aluno que acha que perde, daí ele fica assim, então na dúvida eu não chuto, deixo em branco. Claro que não, sempre chuta. Mas a TRI vai me descontar. Ô, Anta, presta atenção. Não é descontar, é deixar de ganhar. É diferente. Não é a mesma coisa. Se você tem R$ 100 e você perde R$ 50, você fica com 50. Se você tem R$ 100 e você deixa de ganhar R$ 50, você fica com R$ 100. Você só não ficou com 150. Não é a mesma coisa. Então, na TRI, você deixa de ganhar mais pontos por causa do parâmetro de acerto ao acaso, de a chance de você ter chutado. Então, não tem muito como você fugir. Aquela régua ali tá a todo momento avaliando a probabilidade de você chutar. E como é que ela avalia essa probabilidade de você chutar? Pelo grau de coerência das suas respostas. Então, pega um cara fazendo a prova de linguagens, tá? Pega uma questão de funções da linguagem, que é um assunto amplamente debatido, amplamente ensinado, tem aula gratuita no YouTube, todo mundo trabalha e já sabe que ele cai no Enem. Cai uma questão de funções da linguagem, o cara erra. Ele não sabia que a função emotiva era centrada no eu. Vamos abrir um parênteses aqui para deixar bem claro. O Lauro está dizendo que todas as questões de funções da linguagem no Enem são fáceis? Claro que não. O Lauro está fazendo uma generalização para, a partir desse exemplo, explicar. Funções da linguagem é um conteúdo geralmente mais fácil no Enem. E tu compara isso
Vão pegar mais conteúdos fáceis, campanhas publicitárias. Geralmente a interpretação de uma campanha publicitária vai estar entre as mais fáceis, porque a gente já sabe que a intenção da campanha é convencer o cara a fazer alguma coisa. Agora tu pega do outro lado, interpretação de poema ou interpretação de texto literário em geral. Pô, cara, é complicado. Qual é o efeito desconcertante que o gato preto causou? Sei lá eu. Efeito desconcertante desse gato? Questão ferrada. Vai estar entre as mais difíceis da prova. Como é que o cara erra a de campanha publicitária ou a de função da linguagem e acerta o efeito desconcertante do gato? Não tem como. A probabilidade dele ter chutado é maior, entende? É isso que ele vai fazer. É que nem a gente pegar assim, ó. Como é que eu descubro se o cara comprou seguidores no Instagram? O cara tava com 20 mil seguidores lá e depois de um ano tá com 50 mil seguidores. Olha, é um crescimento interessante, né? Tá ok, investindo ali, tá crescendo, faz muito sentido. Agora, o cara tá com 2 mil seguidores no sábado. Domingo ele aparece com 70 mil seguidores. Daí tu pergunta assim, tá, mas aconteceu alguma coisa? Ele foi pro Big Brother? Apareceu o programa dele no Luciano Huck? Ele participou do... Como é que é o que tem lá? O The Wall. Ele participou do The Wall e divulgou o arroba dele. Ok, aí pode ser. Mas não teve nada disso e o cara saiu do 2 por 70 mil seguidores. A probabilidade de esse cara ter comprado seguidores é maior que a do outro, você entendeu? Você não tem como cravar com certeza. Ah, tem uns árabes seguindo ele lá. Não sei, não tem como cravar. Mas você tem como admitir que é uma probabilidade maior. Então é isso que a TRI faz. Ela investiga pelo teu padrão de resposta. Então quando você acerta uma questão de natureza completamente aleatória por um chute, existe uma probabilidade maior de ela identificar. Tá, mas Lauro, tu não falou que eu não tenho como perder ponto? Falei. Então sempre que eu acertar, pelo menos um pouquinho eu vou ganhar, né? Isso. Então vale a pena tentar chutar. Mas não vale a pena depender só disso pra ir bem na prova. Vou te dar o meu exemplo, tá? Agora no Enem 2023, eu vou procurar os números aqui pra eu ter exatos, porque é um podcast, eu posso fazer isso durante o episódio, né? Vocês autorizam? Posso, né? Então eu vou entrar na internet, vou entrar aqui na minha página do participante pra dar exatas notas. Olha que loucura, estamos fazendo em tempo real. Quem sabe faz ao vivo. Professor, mas não é ao vivo, é gravado, não importa, cala a boca. Ó, botei aqui o CPF na página do participante. Nós vamos abrir agora. O que aconteceu aqui? Tudo errado. Entrei com o CPF, espero que a senha tenha salvo. Vou entrar. Ano passado, no Enem 2023, tô entrando aqui no meu resultado, eu acertei 27 questões, tá? E no ano retrasado, 2022, eu acertei 30. Olha que interessante. Nota de Ciências da Natureza, tá? Ciências da Natureza, no Enem 2023, eu acertei 27 questões e a minha nota foi 677,2. Essa foi a minha nota. Se eu mostrar, vai ficar espelhado, não quero que apareça meu CPF, então não vou mostrar. Tá aqui, ó. Ó, mostrei rapidinho. Tô na página do participante. 677,2 Ciências da Natureza. Em 2022, peraí que a Dani vai me mostrar aqui, eu fiz 654,1 com 30 acertos. De novo, em 2022, 30 acertos, 654,1. Em 2023, com 3 acertos a menos, 27 acertos, eu fiz 677,2, ou seja, 20 pontos a mais, 23 pontos a mais com 3 acertos a menos. Isso é um exemplo que a gente dá da TRI. A TRI do Enem é assim. Se você fizer 27 acertos de maneira mais coerente do que os 30 de alguém, você vai pontuar melhor com aqueles 27 acertos. Professor, mas isso é injusto, não sei o que. Ninguém tá. O episódio é sobre TRI. Tá escrito ali a TRI do Enem, o quanto ela é injusta. Não tá. Um dia a gente faz um episódio da TRI, se você quiser. Ah, porque eu fico com o ranço dessa TRI e vou no Twitter xingar. Vai no Twitter, que é o X, faz o teu... Quando era Twitter, era tweet. Quando é X, agora você faz o quê? Você faz um X? Pausa pra reflexão. Vai lá e faz um X. Faz um X não dá, gente. Faz um tweet. Vai continuar sendo Twitter pra sempre pra mim, tá no meu coração. Faz um tweet lá e reclama, daí volta pro episódio, tá? O que eu fiz em 2022 que eu não fiz em 2023? Em 2022, eu usei a famosa técnica de contar quantas A, quantas B, quantas C, quantas D e quantas E tem. Quando você conta isso, a prova do Enem tem 45 questões de cada área, né? 45 de linguagem, 45 de humanas, 45 de matemática, 45 de natureza. Vamos pegar a natureza para fazer o exemplo que eu tô fazendo. Então, eu fui lá e resolvi todas as que eu conseguia, e eu contei quantas A deu, quantas B, quantas C, quantas D e quantas E.
né? Não vai ser, no gabarito, exatamente 9A, 9B, 9C, 9D e 9E, não. Mas vai transitar nisso. Então, quando tu pega as questões de outros anos, ele tem 10A, 8B, 9C, 11D e 7E. Fica sempre ali no 7, 8, 9, 10, 11. Não varia muito disso. Então, se tu vai fazer uma prova de ciência da natureza e tu percebe que de tudo que tu marcou até agora, vamos pegar lá, você que é um aluno que estudou muito, tem 8 questões de natureza que você não consegue fazer. Pá, tem 8 assim, ó, que não tem jeito, tá faltando aquelas 8. Então, pela proporção de todas as questões que você fez, exceto essas 8, 45, 37 que você fez, deve ter mais ou menos ali, ó, no seu padrão de questões ali, tudo meio equilibrado, né? 6A, 6B, 6D, 6E, vai dar 5 vezes 30. Se for 7 de cada uma, vai dar 35 questões. Vamos pegar esse exemplo para ficar mais fácil, tá? 7 de cada uma. 7A, 7B, 7C, 7Z, 7G, 35. Tem 10 que você não conseguiu fazer. Aí você pega as 35 que você marcou e tem uma alternativa, tipo a C de Canadá, que tem só 4 marcadas. Tem 4C. E aí as outras tudo tem 9, 8, uma tem 10 e fica por ali. Qual alternativa vale mais a pena você chutar as 10 que você errou? A C. Porque tem uma probabilidade de terem mais Cs ali do que as outras. Não é uma certeza, mas é uma probabilidade. Em 2022 eu fiz isso. Depois que eu resolvi todas que eu sabia fazer, eu não conseguia marcar as outras, assim, era uma questão de física que eu não tinha ideia. Química que eu não tinha ideia, porque eu não estudo o conteúdo pra fazer a prova. E aí eu acho que eu tinha 3 As no meu gabarito só. De todas de natureza que eu fiz. Eu digo, bom, se eu tenho 3A, todas essas que eu errei, eu vou tacar A. E nisso de tacar A, eu fui acertando umas A. Só que assim, ó, eu acertei, eu não vou lembrar agora de cabeça da questão, porque eu não preparo esse episódio assim como eu preparo uma aula, né? Pra ter o exemplo. Ele é um bate-papo mais livre. Mas tem uma questão que é de uma bobina de física, um troço que tem uns ímãs girando, com umas forças e uns vetor pro lado. Não tinha a mínima chance de um cara como eu saber fazer aquela questão. Zero chance. Não tem como eu saber fazer aquela questão. E eu acertei aquela questão. Tipo, quantos pontos o Enem vai me dar por aquilo? É claro que eu não vou pontuar com aquela questão. Só que cuidado, que isso é importante eu falar. Não quer dizer que eu perdi pontos por acertar aquela questão. Se você é um cara que quando acerta uma questão difícil fica triste, você não entendeu como funciona a TRI. Ninguém perde ponto por acertar a questão difícil. Você deixa de ganhar. Você não ganha tantos pontos assim porque ela era muito difícil e não adiantou nada. O que faz você ser prejudicado na TRI não são as difíceis que você acerta, são as fáceis que você erra, entende? A TRI, ela não achou incoerente o meu desempenho porque eu acertei a da bobina. Não é esse o problema. Ele achou incoerente porque ele disse assim: como é que tu acertou essa da bobina aqui se tu não sabe nem o que é uma mitocôndria? Não tem como. E detalhe, a TRI não é feita de biologia, química e física, cada uma TRI. É das ciências da natureza como um todo. Então, se você acerta um trem muito difícil de biologia e erra um conceito básico de física ou de química, isso também te atrapalha. Por causa do conceito básico que você errou. Então, você entende? Até que ponto vale a pena aplicar essa técnica de 9A, 9B, 9C, 9D, 9E? Talvez, se você é um cara que quer passar em medicina, né? E aí você, na prova de matemática desse ano, de 45 questões, você conseguiu resolver 41. Tem só 4 faltando. Acho que vale a pena você dar uma olhada nos A, B, C, D, E? Ah, eu acho que vale. Pô, você resolveu 41? Vamos supor que você resolva 43 das 45, tem só 2 faltando. E aquelas 2 você realmente não tem ideia. Tu não tem ideia do que possa ser. Aí imagina, tu resolveu 43 de 45, daí tu vai olhar pro teu gabarito, que deveria estar tudo próximo de 9A, 9B, 9C, 9D e 9E, e aí tu tem das 43, 9A, certinho, 10B, 8C, 9D. Tá tudo equilibrado. 9, 10, 8, 9 de novo. Daí a última tem 7. Porra, tu tem 9, 10, 8, 9 do nada 7. Qual que tu vai chutar as duas ali? Chuta as duas na E. Que é a que menos tem pra ficar equilibrado. Ah, eu vou lá e vou trocar uma B por C pra ficar tudo 9. Não, né, mano? Imagina
O cara, pra tentar fazer tudo certo, vai lá e troca a alternativa da que ele tem certeza e erra uma questão fácil, ferrou o Enem inteiro. Deus o livre, mano. A técnica avançada de chute é você saber quando vale a pena chutar. No momento que você já tem certeza de muitas. E entenda, uma coisa é você ter certeza de 40 e chutar 5. Outra coisa é você ter certeza de 20 e chutar 25, né? Ah, professor, eu tenho certeza de 20 questões aqui, ó. Deu certinho. 4A, 4B, 4C, 4D e 4E. Qual que eu chuto as outras 25? Mano, se tu chutar 25 questões tudo na mesma letra, a tua TRI vai ser ridícula. Não vale nem a pena. Então, o cara tem que refletir sobre essas coisas, né? Ele acha que chutar vai ser o grande problema dele e tal. Não, não é isso que vai te salvar. Tá, Lauro, mas é só essa técnica que tu tem? Não, tem mais. Tem uma técnica que eu adoro. Essa aqui, ela, quando o aluno escuta pela primeira vez, explode a cabeça dele. Então, quem é meu aluno não vai se surpreender, mas quem não é, talvez sim. Se você fica em dúvida entre duas, geralmente o que você faz? Erra, né? Por quê? O que acontece? O cara faz um raciocínio, elimina 3 alternativas, fica em dúvida entre duas. Vamos supor que você esteja em dúvida entre duas, assim, ó, e tu fique te torturando em relação a elas. Não sei qual das duas é. Tu concorda comigo que sempre que tu tá em dúvida entre duas, uma delas é um raciocínio mais simples, algo mais direto, e a outra seria um raciocínio mais complexo? Vamos tentar criar aqui uma situação. Tu tem um poema, que é uma questão que geralmente vai te deixar em dúvida, em que parece muito que esse cara tá se declarando pra mulher amada. Tá? É aquela ali a declaração de amor que ele tá fazendo pra ela, parece muito claro isso no poema. E uma alternativa diz que ele tá se declarando para a mulher amada. E uma outra alternativa diz que não é uma declaração pra mulher amada, que aquilo ali é uma declaração para a profissão dele. Ele está personificando a profissão durante o poema e é uma declaração para o quanto ele ama exercer aquela profissão. Tu concorda comigo que tu vai pro poema e tu não consegue ver se a declaração é pra mulher ou pra profissão. Mas tu concorda que uma declaração pra uma mulher amada, pensando na poesia, na literatura brasileira, é um raciocínio muito mais simples do que ter um poema que personifica uma profissão ao ponto de que pareça uma mulher e ele esteja se declarando pra essa profissão? É um raciocínio muito mais complexo? Isso. Se tu tiver em dúvida entre as duas e uma é mais simples e mais complexa, no Enem é melhor você ir em qual? Na simples ou na complexa? Pensou? Qual é a resposta? Na simples. Não, professor. Eu tenho que tentar ir na complexa para acertar ela sozinho e os outros errarem. Na TRI, tu precisa garantir as fáceis. Se tu tá em dúvida entre a C, que é uma alternativa que, caso seja o gabarito, muitas pessoas vão acertar, vai ter uma coerência legal e ela vai ser considerada mais fácil, tu tem que acertar ela. Porque se o gabarito for a mais complexa e por um acaso tu acertar sozinho, ok, tu não vai ser prejudicado. Mas se tu marcar a mais complexa, dizendo que era um poema, que ele estava se declarando para a profissão dele que estava personificada, e a resposta for a outra, tu te ferrou. Já era pra ti. A tua pontuação não vai cair, vai despencar a tua TRI. Daí tu vai ser aquele cara que depois vai pro Twitter e diz que a TRI é injusta e tu não consegue entender como é que tu não consegue ser coerente. Porque eu acho que isso vem do ensino médio e do estudo pros vestibulares. Quando você tá acostumado a estudar para um vestibular muito difícil, você estuda pra FUVEST em São Paulo, estuda pra UES no Ceará, estuda pra prova da UFSC em Floripa, assim, é um cara muito assim, ó, umas provas ferrada. Você geralmente tá acostumado a, quando é algo muito simples, não deve ser a resposta. Porque senão eles não iam colocar isso aqui no vestibular. Aí você vai no mais complexo, né? Você faz isso, que eu sei. Pro vestibular pode ser que funcione, pro Enem não. Pro Enem, uma técnica avançada de chute é chutar, na dúvida, claro, na resposta mais óbvia de todas. Cara, todo mundo vai ir nisso aqui. Vai também. Se você tá na dúvida, vai também. Uma coisa é se você viu uma resposta óbvia que todo mundo vai ir, mas você tem certeza que ela não é a resposta. Que a resposta é outra. Aí você vai na outra, porque você tem certeza. Eu tô falando pra quem tá em dúvida. Na dúvida é melhor marcar mais simples. Eu uso uma frase no meu curso que eu adoro, que é a frase: alecrim dourado não passa no Enem. Alecrim dourado não é aprovado. Se você tentar ser o alecrim dourado que vai acertar sozinho, você não vai passar.
Sabe aquele cara na aula que o professor faz uma pergunta e essa pergunta, tu percebe que tem uma pegadinha? Que todo mundo vai responder uma coisa e aí tu responde a outra pra tentar ser o diferentão que vai acertar sozinho? Esse cara não passa no Enem. Quem passa no Enem é quem consegue ter um desempenho coerente. Então tentar acertar as questões que os outros erram não te ajuda em absolutamente nada. Que loucura, né? Aí eu quero que tu perceba nesse episódio o quanto é importante o cara conhecer a prova que ele vai fazer. É muito importante. Porque talvez se você for fazer outro vestibular que não seja o Enem, haja técnicas específicas de chute pro seu vestibular. Eu sei, por exemplo, que pra UFSC aqui em Floripa, tem muita técnica de chute. Muita técnica de chute. Aqui eu tô mais focado em Enem, mas quando eu vou dar aula pra UFSC, quando eu faço o meu aulão de vestibular pra UFSC, eu vou passar as técnicas de chute pra UFSC. Aí eu vou lá e a UFSC é somatório. Aí eu fiz uma aula pra UEM, Estadual do Maringá, que também é somatório. É outra técnica de chute, porque é outro sistema de pontuação. Por mais que as duas sejam somatórias, não é do mesmo jeito que elas pontuam. Vai chutar na URGS em Porto Alegre, é outro sistema. Tem cara que analisa gabaritos anteriores, quantas A, quantas B, quantas C, quantas D, quantas E, pra chutar nessas provas também. Algumas provas funcionam, outras não. Por exemplo, se tu vai fazer vestibular e a tua prova é ABCDE, tu sabe se a tua prova costuma em anos anteriores ter um padrão de gabarito ou ela é aleatória? Ah, professor, eu nunca parei pra ver isso. Tu não tá estudando pra prova? Ah, tô, mas eu tô aqui, ó, na aula vendo equilíbrio químico. Daí agora eu tô na aula vendo Segunda Guerra Mundial. Sim, mas isso é só o conteúdo que cai na prova. Que horas você se prepara pra prova além do conteúdo? A preparação não é só memorizar um monte de conteúdo. Como é que é o sistema de pontuação da prova? Quais são as técnicas pra ela? Professor Lauro, o senhor tinha que fazer aula pra todas as provas. Tô tentando. Tô começando com a gramática, tô indo ali, tem o Interpreta Veste, que é o projeto que vai pros vestibulares e tal. Mas isso é saber. As técnicas avançadas de chute que eu tô ensinando aqui hoje são pro Enem. Pode ser que pra algum vestibular seja o contrário. Olha que doido isso. E daí tem cara que acha que, passar no vestibular não tem muito esse negócio aí que esses coach ficam ensinando, mentor de estudo e tal. É sentar a bunda na cadeira e estudar. O amor. Enquanto tu tá sentando a bunda na cadeira e estudando, os meus alunos estão pegando técnica de tudo que é possível pra te patrolar na prova. Quando alguém te vende a ideia que é só sentar na bunda na cadeira e estudar, sabe por que essa ideia é muito vendida? Olha, o episódio era sobre chute e eu tô criticando agora quem fala isso. Por que a pessoa te diz assim? Senta a bunda na cadeira e estuda. Porque quando a pessoa te vende um curso e fala que é só sentar a bunda na cadeira e estudar, se tu não passar, a culpa é tua. É isso, né? Ó, é só sentar a bunda na cadeira e estudar. Não passou? Não sentou a bunda na cadeira e estudou. Porque ele sabe que tu não é um robô. E que tu não vai conseguir ficar 24 horas por dia sentado a bunda na cadeira estudando. Então é muito fácil, se tu não conseguir, te culpar, dizer que tu que é burro que não entendeu. Porque eu expliquei certo. Aí perceba, se eu tiver 1000 alunos, que nem eu tenho mais de 1000 alunos, e eu tiver 30 que passaram, e tu não passar, eu digo assim, mas se o meu método tá errado, como é que esses 30 aqui passaram? E acabou o teu argumento. Eu boto no teu e acabou. Você entendeu? Aí quando vê o cara passou, porque ele tá aprendendo técnica de não sei quem com não sei quem, tá fazendo isso com não sei o que lá. Tu não sabe toda a história do cara. Tu não sabe tudo que ele fez pra ser aprovado. Então é muito fácil jogar no teu. Só que você tem que conhecer e se preparar para a prova. Esses dias eu fiz um carrossel no Instagram. Quem prepara pra tudo não prepara pra nada. Bah, eu tô tendo aula aqui, professor, e eu tô me preparando ao mesmo tempo, né? O cara é do sul daqui, vou falar daqui pra não falar nenhuma bobagem das outras provas. Eu tô me preparando pra UFSM em Santa Maria, pra URGS em Porto Alegre, pra UFSC em Floripa, pra UFPR, e eu vou fazer também mais umas duas ali no Paraná, pelo menos. Acho que eu vou fazer a UEL e a UniOeste. Se der, eu faço o EPG e o EM também. 8 provas. Ah, o que você tá fazendo de aula? Não, tô fazendo um cursinho aqui que prepara pra todas essas. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, ele prepara pra tudo. Com todo o respeito, não prepara. Não tem como. Quem prepara pra tudo não prepara pra nada, e em especial este ano, 2024, do jeito que eu tô estudando cada prova, fica muito claro isso. Eu comecei falando sobre técnica de chute pra dizer que não tem como chutar do mesmo jeito nessas provas. Também não tem como estudar do mesmo jeito pra elas. Eu vejo muito aluno falando, Lauro, faz um curso um dia pras paulistas. Eu não consigo entender muito isso de fazer um curso pras paulistas, porque pelo menos em português, pode ser que outra disciplina seja diferente, mas gramática da Unesp não tem nada a ver com a Unicamp. São duas provas completamente diferentes. Eu não tenho como dar aula ao mesmo tempo pras duas. Uma vai pra um lado, outra vai pro outro.
O jeito de chutar é diferente, o jeito de estudar, o jeito de ter estratégia de prova, o jeito de controlar o tempo. Estudar é mais do que isso, mano. Então por isso que eu falei que era avançadas. Quer desenvolver técnicas avançadas de chute pra tua prova? Estude como ela funciona. Estude o gabarito, estude provas anteriores. Vocês estão só fazendo provas anteriores para ver quantas acertam. Estudem a prova, analisem o gabarito. Peguem o gabarito para contar quantas A, quantas B, quantas C, quantas D e ver se tem como extrair algo daí ou não. É isso, mano. No Enem, não tem muito o que você fazer além disso, né? Tem outras técnicas que eu já vi por aí? Tem, mas eu realmente acredito que elas não têm muito fundamento, né? Você escuta falar que quando uma questão é muito complexa, muito difícil, geralmente o gabarito dela é A. Porque os alunos vão olhar pra A e já vão pular de cara e não vão chutar na A. Sei até que ponto isso tem alguma coisa. Ah, quando ela é mais fácil, geralmente ela é C e D ali no meio. Né? Acho que é meio sem embasamento. Eu quis trazer técnicas avançadas justamente que eu tivesse como explicar de onde eu tirei. Uma delas eu apliquei e não funcionou muito. A outra, que é de na dúvida e na mais simples, essa funciona sempre. Porque daí se você acertar, conta muito ponto na TRI. Se você errar, errou uma questão que é mais complexa. Essa é a grande sacada que você precisa fazer. Sempre pensar no custo-benefício que aquilo vai ter. Fechado, acho que a grande sacada do episódio é entender que não dá pra depender de chute no Enem. É o último recurso do indivíduo, mas não tem como depender de chute no Enem, porque eles têm uma ferramenta específica pra avaliar se você tá chutando ou não. Beleza? Já sabia disso? Deixa aí nos comentários alguma coisa, compartilha esse episódio, manda pra alguém que ouviu falar em técnicas de chute e tal, não tá sabendo se é isso. De repente engana algum amigo seu. Olha aqui, o Lauro tá passando técnicas de chute, cara, vem ver esse episódio pra ver se dá uma bombada. Pode ser? Conto contigo. Beijo, te vejo na próxima.